falar sobre os textos bíblicos e principalmente sobre o tema mudança que leva à transformação. Podeis nos assentar. Nós lemos no texto de Filipenses, capítulo 3, vou destacar os versículos 7 a 9 e 13 e 14. Paulo falando: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este era Paulo. Paulo, no texto de hoje, ele faz um relato de quem ele era e de quem agora ele é. E ele mostra que ele havia conquistado tudo que alguém na sua época poderia ter tentado conquistar. Ele diz: olha, eu sou hebreu de hebreus, eu fui fariseu, fui doutor da lei. Quanto à lei, eu era irrepreensível, eu cumpria exatamente toda a lei. Além disso, ele tinha cidadania romana, ele era de uma família de fazedor de tendas, classe média. E aí, de repente, ele diz assim: tudo isso que eu adquiri, que era lucro, que era vantagem, que era status, que era poder, no momento em que eu conheci Cristo, ou seja, naquele momento em Damasco, quando Jesus derruba ele do cavalo, deixa ele cego por 3 dias para meditar em tudo que ele fazia, em tudo que ele era, a partir dali existe uma mudança na vida de Paulo que leva a uma grande transformação. Então ele diz: tudo aquilo que até então para mim era lucro, era poder, era status, eu considerei como refúgio, como lixo, porque agora eu tinha Cristo. Minha vida mudou e se iniciou uma transformação. E então ele diz aqui no nosso texto: eu ainda não sou perfeito, mas eu estou indo em direção à meta. Lá eu vou ser. Quando eu chegar lá, sim, porque agora tudo aquilo que eu achava que cumprindo leis eu conquistava, eu vi que não conquisto nada. A lei só mostra o meu pecado, e a lei aponta para Cristo. É Ele quem cumpriu a lei, é Ele quem me dá o perdão. Então eu vivo Cristo, e isso me transformou, fez uma mudança que me transformou num novo homem, alguém que agora sim está completo, está feliz, está realizado, porque está rumando para o céu. É disso que tratam todas as leituras de hoje: mudança e transformação. Todos nós vivemos em constante mudança. Desde o momento em que o óvulo se junta ao espermatozoide e forma um pequeno feto, e ali ele começa, com a vida que ele recebe, ele começa a se desenvolver, se torna um embrião, se torna uma criança, e aí fora do ventre da mãe aquele bebê vai crescendo, vai mudando sua fisionomia, aprende a caminhar, aprende a falar, se torna um adolescente, depois se torna um jovem, depois se torna uma pessoa madura, depois se torna um velho. Isso tudo é uma mudança. E assim existem várias mudanças na nossa vida. Talvez uma das mais dramáticas é quando a gente tem que mudar de localidade. Acho que todos nós, ou a maioria de nós, já teve que mudar de casa. Isso gera um transtorno. A gente pensa na escola, a gente pensa na segurança, a gente pensa nos amigos que deixa para trás, nos amigos que vêm para frente.
Mas quando a gente sabe para onde vai, pelo menos, a gente tem como se programar. Mas e quando não se sabe? Por exemplo, Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para Abraão: eu vou te dar uma nova terra, segue o caminho onde eu te indicar. E ele foi, movido unicamente pela fé em Deus, pela confiança que ele tinha em Deus, de que Deus não iria mentir para ele jamais. E Deus prometeu: eu vou te dar uma terra muito boa, eu vou te dar filhos e tu vai ter uma grande geração. E ele foi caminhando. E em cada lugar que ele parava, ele fazia um altar agradecendo a Deus. E levou 25 anos. Quem de vocês esperaria 25 anos para se cumprir uma promessa? A gente pede em oração a Deus e já quer que naquele instante aconteça. Não é assim? No máximo eu vou esperar um dia, mas tem que acontecer. 25 anos Abraão peregrinou até que nasce o filho, até que a promessa se cumpre. Mas ele permanece fiel. Por isso Deus muda o nome dele de Abraão para Abraão, o pai da fé, aquele que crê. Houve uma mudança quando Deus o chamou da terra para ele até outra terra. E aquela mudança transformou aquele homem, transformou a sua vida no pai da fé. Mudanças causam transformações. Nós também, em determinado momento da nossa vida, nós mudamos de criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. E isso aconteceu no momento do nosso batismo, quando o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nos limpou dos pecados. E então Deus plantou a fé no nosso coração e nos mudou. Éramos criaturas, nos tornamos filhos, para que agora haja uma transformação. Ao invés de irmos para o inferno, estamos indo para o céu. E essa transformação dura a vida toda, para que cada vez estejamos mais intimamente ligados com Deus, mais pertos da glória eterna. E os textos bíblicos de hoje falam exatamente disso, para a gente olhar para frente e não mais para trás. Os textos, claro, que foram dirigidos ao povo de Israel, foram dirigidos à igreja, e eu e você fazemos parte da igreja, são dirigidos a nós. Os textos mostram que o povo estava no cativeiro e que Deus os libertou do cativeiro, primeiro do Egito e depois da Babilônia. Lhes deu liberdade, lhes deu uma mudança, eram escravos e se tornaram livres. Lá no Salmo 126, o salmista diz: o Senhor restaurou a sorte de Sião. Éramos escravos, somos livres, não tínhamos nada, agora temos uma terra. Fomos transformados em povo de Deus. Que vivamos essa transformação sem olhar para trás, sem termos saudades das coisas que para trás ficaram. O profeta Isaías diz, no texto de hoje: eis que faço novas todas as coisas, não vos lembrais mais das passadas. E Isaías é sensacional, é o grande profeta da Bíblia. Porque aqui ele diz: olha, os carros, as carroças que nos perseguiam lá no Egito ficaram tudo no mar, ninguém vai tirar de lá. Então não se preocupem com o cativeiro da Babilônia. E vejam, ele está escrevendo isso no ano 750. Ele está falando de uma coisa que aconteceria 200 anos depois. O povo da Babilônia nem existia, o exército nem existia nessa época. E ele está falando que eles já estariam presos, cativos lá, porque ele sabia que a pregação que ele fazia, os outros profetas entravam aqui e saíam aqui. Os reis, o povo, não ligavam, não estavam nem aí para a palavra de Deus. É como o pastor, quando fala aqui, a pessoa fica escondidinha lá no celular e tal, não está nem aí, entra aqui e sai aí. Era a mesma coisa. E então ele diz: olha, vocês vão ser libertos lá da Babilônia. E ele é tão específico, tão certo nas suas previsões que Deus deu a ele, suas profecias, que ele diz no texto seguinte o nome de quem os libertaria. Ele diz: e Ciro, o meu enviado, vos libertará. Veja bem,
O povo se torna escravo no ano 605 e depois em 586, são as duas derrotas que eles têm para Nabucodonosor. Eles ficam durante 70 anos escravos lá na Babilônia, e então uma aliança do povo medo-persa toma conta da Babilônia, e a primeira coisa que Ciro, o rei, faz é dizer o seguinte, cumprindo uma ordem do Deus de Israel, não era nem Deus dele: eu quero libertar esse povo e vou ajudar a reconstruir a cidade de Jerusalém. Uma profecia que 200 anos antes Isaías está dizendo. Ele está dizendo: Deus sempre está conosco, Deus sempre está nos ajudando, Deus sempre está transformando as nossas vidas, causando mudanças em nossas vidas. Então parem de pecar, parem de fechar os ouvidos, parem de ser pedra dura. E lá nos últimos versículos do capítulo 66 do livro de Isaías, ele mostra o céu aberto e o inferno aberto. E ali nós temos duas visões bem realistas que nos chocam. Porque ele diz, Deus diz: farei um novo céu e uma nova terra, cheio de gozo, de alegria, de felicidade, onde não haverá pecado. E aqueles que não estiverem lá estarão num lugar, e olha o que ele diz do inferno, onde o fogo não cessa, e nem o verme cessa de comer, um lugar de prantos e dores eternos para aqueles que fecharam seus ouvidos, para aqueles que ignoraram a palavra de Deus, para aqueles que não quiseram uma mudança e uma transformação na sua vida. É tempo de mudança, mas haverá a grande mudança para a eternidade, definitiva. Para onde você está indo? Lá é eterno, lá o tempo não passa mais. Ou você estará sempre com Deus, nesse lugar onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem pecado. Ou você estará para sempre longe de Deus, nesse lugar descrito por Isaías. Nos choca, mas a escolha é de cada um. E tem muita gente que continua ignorando. E é então que nós vamos para o texto do Evangelho, onde Jesus fala da videira. E ele diz assim: o Senhor plantou a videira, o Senhor arrendou, alugou, cedeu a videira, o Senhor mandou os servos para buscar a sua parte, para ver o que estava produzindo. O Senhor mandou o filho que foi espancado e que foi morto. Tudo isso é graça, é presente de Deus. Mas no final, Jesus também diz que esse Deus que é tão gracioso, que é tão amoroso, Ele também vai punir aqueles que assassinaram o filho dele. E aí nós sabemos, Isaías mostra para onde eles vão. E eu pergunto, quantas vezes nós estamos agindo como aqueles que estavam cuidando da vinha do Senhor? A vinha é a igreja, nós estamos na igreja. Nós somos mudados de criaturas para filhos. Houve uma transformação? Ou nós ainda nos apoderamos de tudo que Deus nos dá e diz: é meu, é minha conquista, é meu poder, é meu trabalho, a minha casa, meu carro, minha família, tudo é meu. E a gente ignora quando Deus fala através dos profetas, através da palavra pregada. A gente ignora Cristo quando diz: isso não é tão importante assim. E a gente continua assassinando Cristo e a sua palavra, que continua vindo. Enquanto Deus é gracioso, Ele continua mandando através da palavra, através da Santa Ceia, o perdão dos pecados, e dizendo: eu estou cuidando da vida. Vocês estão? Houve de fato uma mudança, e a partir dessa mudança uma transformação na vida de vocês, de dizer que agora a vida de vocês é Cristo, como Paulo fez, que estão caminhando para frente e para o alto, ainda não chegaram lá, como Paulo disse, mas que têm a certeza que chegarão pela graça de Deus em Cristo. Ou igreja só no fim de semana, eu não tenho tempo para orar todo dia, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, isso
Não importa tanto assim, eu quero viver a minha vida do meu jeito. São dois caminhos, são dois destinos. É um Deus só, que é bondoso, misericordioso, gracioso, enquanto estamos nesse período da mudança até a transformação final. Mas na hora da prestação de contas, esse Deus gracioso será o juiz. E então ele dirá para uns: vinde benditos de meu Pai, preparei um reino para vocês que passaram pela mudança, que viveram uma transformação todos os dias através de conversão, arrependimento, perdão, santificação, crescendo na fé, ouvindo a palavra, vivendo o amor com as outras pessoas. É para vocês que eu preparei esse lugar. E para os outros ele dirá: apartai-vos de mim. Vocês não levaram a sério. Vocês não quiseram ouvir os profetas, vocês ignoraram Cristo, vocês assassinaram Cristo, e a sua palavra e a sua graça o tempo todo. Vocês não têm um lugar aqui. Vocês escolheram o lugar de vocês. Querido irmão, querida irmã, ainda estamos em processo. Passamos pela mudança. E Deus realmente espera que cada um de nós seja transformado através do poder do Espírito Santo todo dia em um melhor filho, em uma melhor filha de Deus, orando, louvando, agradecendo, vivendo o amor, o perdão de Jesus todos os dias, em casa, na escola, no trabalho, onde quer que esteja, para que a nossa mudança daqui seja para lá e não daqui para lá. Que todos nós possamos estar juntos, cantando glória a Deus nas alturas, com Paulo, com Abraão e com tantos outros que fizeram a boa escolha. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna.